Agora sim, a reunião está sendo transmitida agora em Facebook. Acho que deu certo. Acho que agora foi. Gente, boa noite mais uma vez. Começando mais um curso de férias aqui do CRE. Estamos acertando aqui a transmissão e agradeço desde já a Janaína que está dando todo o suporte para que a gente possa realizar. Estou olhando aqui para baixo, que eu estou olhando a página do Facebook do CRE aqui no celular para ver se entrou, conferindo se entrou a transmissão, e entrou sim. Então, boa noite mais uma vez a todos. Começamos mais um curso de férias do CRE, que é um curso onde a gente acaba trazendo alguns assuntos para poder abordar, conversar, se aprofundar um pouco mais, que não dá tempo da gente fazer isso com tanta profundidade nos cursos regulares ou então durante as palestras da casa, e dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu me chamo Marcelo Franco, sou professor da casa e palestrante, e hoje a gente começa mais uma reunião aqui para que a gente possa ter mais uma aula abençoada. Para isso, vamos fazer primeiramente uma prece, vamos fechar os olhos, nos conectar ao nosso anjo guardião, nos conectar ao nosso benfeitor, nos conectar ao CRE. De onde estivermos assistindo, que nós possamos nos sentir ligados ao CRE, e para aqueles de nós que já conhecem a casa, que possamos, de alguma forma, nos sentir lá no CRE, no salão principal. Vamos, primeiramente, agradecer a oportunidade de estudo, oportunidade de trabalho, oportunidade de nos conectarmos mais com a doutrina e, sobretudo, com o Evangelho de Jesus. Vamos pedindo que Jesus esteja conosco através de seus benfeitores na noite de hoje, trazendo paz, tranquilidade, conhecimento, esclarecimento, para que a noite de hoje seja produtiva e que tenhamos todos uma noite agradável, reunidos em torno do Evangelho e da doutrina. Que assim seja, graças a Deus. Vou compartilhar a tela com vocês, vamos ver se vai. Acho que foi. Estamos aqui fazendo primeiro uma leitura de Emmanuel, para que a gente faça uma harmonização e possamos todos nós entrar no mesmo padrão vibratório. A lição escolhida chama-se Ante-a-lição, retirada do livro Fonte Viva, é a lição de número 1. Esse livro é de psicografia de Francisco Cândido Xavier e quem dita as mensagens é o Espírito Emmanuel. E o que Emmanuel vai buscar na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 7, é a seguinte frase: Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Palavras de Paulo, que estão na segunda carta a Timóteo. E aí vem o texto de Emmanuel. Ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia, sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos frente das novas revelações, e isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição, e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Uma lição muito bonita de Emmanuel, onde ele traz com uma clareza muito grande a necessidade de olharmos
as coisas e prestarmos atenção nos detalhes, em como as coisas estão sendo apresentadas. Essa metáfora que ele coloca no começo, que quem olha o céu de relance e não consegue ver as estrelas, só vê o que está lá no céu, que não consegue ver as luzes que são, né, vistas ali, que são emitidas pelas estrelas, nos remete muito a isso de nós necessitarmos termos algum esforço, necessitarmos fazer algum esforço, necessitarmos colocar algum empenho para que a gente comece a compreender aquilo que está no Evangelho, aquilo que está em qualquer lição trazida. Então, essa lição aqui é a primeira lição do livro Fonte Viva, que abre o livro todo e, como dizendo, preste atenção naquela lição, se abra, estude, ou como ele coloca aqui, examinar, atender, refletir, apreciar cada um daqueles ensinamentos trazidos, daquelas reflexões. E isso está diretamente ligado, opa, agora mudou, ao tema desse curso de férias, que são as parábolas de Jesus. A gente dividiu o curso em duas aulas. A primeira aula é hoje, onde a gente vai falar um pouquinho, de uma forma geral, sobre as parábolas, e depois a gente estuda uma parábola em específico, que é a parábola do bom samaritano, e na próxima semana a gente tem a segunda aula com a nossa querida Verinha, que é palestrante, professora da casa e um doce de pessoa, que vai trazer para a gente uma outra parábola para que a gente estude todo mundo junto comece a compreender um pouco mais. Ou aqui nas palavras de Emmanuel, que a gente preste atenção, dê a graça para a lição, para que a lição nos retribua com a graça dela. Então, a primeira coisa que a gente começa a ver é tentar entender o que é uma parábola. Quais os conceitos ali que a gente tem por trás, os elementos necessários para que seja uma parábola. Quando nós olhamos para história que Jesus nos deixou aqui enquanto encarnado, nós temos algumas coisas, como ensinamentos diretos feitos por ele, quando ele dá ali algum ensinamento, ele explica em verdade vos digo, e ele fala alguma explicação. Tem alguns fatos extraordinários que seriam, entre aspas, ali os milagres, que a gente vê que tem explicação para tudo, dentro das leis naturais e dentro do que a doutrina vai se aprofundar, e tem muitas vezes histórias que ele conta. Essas histórias que vão ser chamadas de parábolas. Por quê? Porque tem uma série de elementos nessas histórias para compor, ou então para que através de uma história aparentemente singela, aparentemente sem grandes preocupações, talvez, ou sem grandes personagens, a gente vai ter ali um cunho moral muito desenvolvido, muito forte. Então, é uma das formas da didática que Jesus utilizava para que ele trouxesse os ensinamentos. Então, se a gente for buscar no dicionário, eu trouxe aqui 3 definições. O que seria uma parábola segundo o dicionário? Primeiro, uma narração alegórica na qual o conjunto de elementos evoca, por comparação, outras realidades de ordem superior. Então, através de uma alegoria, através de um, essas alegorias que são colocadas ali, a gente vai conseguir comparar isso com outros elementos e ter um ensinamento moral mais forte, um ensinamento de ordem superior. Parábola também poderia ser uma narração alegórica que encerra uma doutrina moral. Então, de novo, a gente tem uma história trazendo um ensinamento moral, alguma coisa para ser colocado ali, que a gente vai aprender. E uma comparação, um exemplo de alegoria, uma narração em que há sempre um fato que serve de comparação a outro fato, mas isso no sentido moral. E diante disso a gente começa a ver e vai perguntar, mas o que é uma alegoria que faz parte das 3 definições? É, é a exposição de um pensamento sob uma forma figurada. Então, aquele ensinamento não é falado de uma forma escancarada, mas a gente conta uma história. E naquela história, quando a gente para, se debruça para tentar compreender melhor aquela história, a gente consegue depreender, consegue compreender um ensinamento por trás. É uma ficção, olha lá a segunda definição, que representa uma coisa para dar ideia de outra. Então, vem ali
não escancarado, mas por trás. Sequência de metáforas que significam uma coisa nas palavras e outra no sentido, ou uma série de metáforas que se complementam. Então, nós vamos ter ali uma série de figuras de linguagem para conseguir compor uma história que é contada e que por trás vai ter ali um fundo de verdade. Quando a gente começa a ver a parte da linguística e estudar um pouco melhor, eles vão colocando cada vez mais detalhes no que é para compor uma parábola, uma fábula, uma metáfora, e tantas outras coisas, mas que não é o foco aqui da gente estudar tão profundamente a língua portuguesa nesse aspecto, mas sim a gente saber que talvez, dependendo de um autor ou outro, tenha uma variaçãozinha do conceito de parábola, mas que o foco é: existe um ensinamento moral naquela historinha, naquilo que está sendo contado. Então, uma definição que a gente traz aqui de um dos autores pesquisados é que a parábola é uma narrativa alegórica, curta, não é uma história muito longa, na qual os personagens são sempre seres humanos, que vai diferenciar da fábula, por exemplo, onde os personagens muitas vezes são animais, e que vai ter um fundo moral e instrutivo. Vai ter uma lição para se aprender daquilo lá que estava falando. Então, quando Jesus fala de parábolas, quando Jesus coloca tudo isso de uma maneira mais ampla, ali, naquelas historinhas que a gente ouve ele contar, tem um ensinamento moral muito grande. E aí vem um dado muito curioso que o Paulo Alves Godoy, que está sendo citado aqui, mas outros autores destacam é o seguinte: demorou-se muito tempo dentro do estudo do Evangelho, dentro do estudo daquilo que foi deixado por Jesus, para se compreender que as histórias contadas por Jesus tinham algo a mais, tinham um ensinamento a mais. Qual é a consequência disso? A consequência é que quando houve traduções, ou então quando houve alguns casos que se levantam aí de alguma coisa de alteração de evangelho, de uma palavra ou outra, alguma coisa que foi feita uma adaptação, essas histórias de Jesus, essas histórias é, ali das parábolas, passaram de uma forma sem serem mexidas. Isso por quê? Porque ninguém olhava naquele momento, no momento histórico em que isso aconteceu, ninguém olhava aquilo lá como tendo um fundo de verdade, como tendo um ensinamento moral, ou olhavam aquilo como sendo simplesmente histórias. Então, o que que ele fala? Que essas parábolas, da maneira que foram contadas por Jesus e registradas pelos evangelistas, chegaram intactas até os dias de hoje. Chegaram intactas da forma como nós conseguimos ler, da forma como nós encontramos no Evangelho. E aí vem algumas coisas que valem a pena para a gente começar a compreender o conceito dessas parábolas. Vem a primeira coisa aqui. Jesus utilizava na composição de suas peças pedagógicas, ou seja, na sua didática, ele vai colocar elementos sociais, culturais e econômicos que faziam parte da vida diária daqueles que ouviam. Então, ele vai conversar com um público que ele conhece aquele público e ele sabe quem são aquelas pessoas. Ele sabe qual é a formação e o que que aquelas pessoas estão habituadas no seu convívio, o que que aquelas pessoas conhecem. Então, o que que eu posso usar de uma comparação, de uma metáfora, para pôr nessa parábola, para que aquelas pessoas que estejam ouvindo compreendam? Como é que eu posso trazer uma história para mais perto de quem está ouvindo, para que aquela pessoa se identifique ali? Então começa a fazer uma elaboração cada vez maior dessas histórias para que aquilo lá fosse compreendido pelas pessoas da época. O que que isso traz como consequência? Que hoje, muitas vezes, ou em alguns aspectos das parábolas trazidas, a gente vai ter que começar a entender o que era falado naquela época, o como as coisas funcionavam naquela época, para perceber qual que é a metáfora ali utilizada, a alegoria ali utilizada por Jesus. E continuando o texto aqui, Jesus falava aos seus ouvintes em conformidade com o tempo e o lugar, demonstrando profundo conhecimento da lei, ele não desrespeitava a lei, e nem os costumes da época, mas trazendo a todos mais larga visão das situações e dos relacionamentos. Tem uma definição
que fala que parábolas é um ensinamento revestido da cultura de um povo, revestido dos hábitos de um povo, da linguagem de um povo, do momento de um povo. Então, para que nós cheguemos, para que a gente consiga ir à essência da parábola, é necessário que a gente descasque essa linguagem toda para chegar ali na essência. Como se pegasse uma fruta, que a gente tem que tirar ali daquela fruta a casca para chegar na polpa, na parte boa da fruta. É mais ou menos isso. E quando nós começamos a ver isso, nós vamos ver que as parábolas têm uma série de significados. Se nós pegarmos ali algumas, apenas para citar como exemplo, a parábola, por exemplo, de Lázaro e o rico, como ali uma advertência muito grande ao uso do dinheiro, um alerta aos avarentos. A parábola dos trabalhadores da última hora, que coloca ali como os novos trabalhadores podem ser mais eficientes, como ideias novas podem funcionar de uma forma mais eficiente. A parábola das 10 virgens, que conta ali a necessidade da prudência, de se precaver, de olhar lá na frente o que vai acontecer e se preparar antes. A parábola dos talentos, que é uma parábola tão bonita, onde ele coloca a importância de que nós precisamos dividir os nossos talentos. A gente não tem um talento só para mim, não uso só em meu benefício, mas para o benefício de todo mundo. A parábola da ovelha perdida, que vai combater aquela coisa do inferno, das penas eternas, que a pessoa se perdeu e não tem como voltar, e sim, ele mostra que ali sim, a ovelha perdida pode retornar. A parábola do semeador, que coloca ali uma convite à reflexão, o quanto nós estamos abertos a receber um ensinamento, uma ideia nova, algo diferente. A parábola do credor incompassivo, por exemplo, que fala da necessidade de sermos mais tolerantes e de que seremos julgados como julgamos os outros. Então, quando Jesus era confrontado muitas vezes, questionado, e ele percebia que contar essa historinha era mais eficiente, ele se valia da parábola. Porque ali ele colocava personagens e os personagens funcionavam até que algum deles se identificava, até que alguma daquelas pessoas que estavam ouvindo se identificava com um dos personagens e aquilo fazia efeito de uma outra forma. Então, quando a gente começa a ver tudo isso, qual é a contribuição que o Espiritismo pode dar em relação a tudo isso? Como é que a gente vê essas coisas todas? E a pergunta e a resposta está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino deve ser levantado. Então está na hora da gente começar a se aprofundar um pouco mais na compreensão das histórias, dos ensinamentos morais trazidos nessas parábolas. As instruções que promanam dos espíritos são verdadeiras vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Isso tudo está no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução. E aí o que nós começamos a perceber? Que esse livro trazido por Kardec, codificado por Kardec, organizado por Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, é o ponto de partida para que a gente comece a estudar o Evangelho de uma forma mais profunda. É ali que nós vemos um pouco mais de esclarecimento que vai abrir os horizontes, uma compreensão maior. Vale lembrar que na última ceia, conforme está lá registrado no Evangelho segundo João, Jesus fala aos seus discípulos que enviaria um consolador, que enviaria algo que estaria conosco para sempre, que é o Espiritismo, que é o que chegou. Então nós temos que começar a estudar, a perceber. Paulo de Tarso, há 2000 anos, já falava: a letra mata, mas o espírito vivifica. Então vamos além do que são as palavras e começar a compreender tudo que está ali, a entender as expressões, as reações, os cotidianos, o que estava acontecendo naquela situação toda, para que pudesse fazer mais sentido ainda. Então nós vamos ver que parábolas estão nesse conceito. Uma história contada, revestida da cultura da época, dos elementos disponíveis nas pessoas na época, com um ensinamento moral muito grande. A gente vai começar
a tirar a embalagem para começar a entender. E isso volta àquele ponto em que é necessário a gente compreender um pouco mais a época de Jesus. Senão, a gente começa, como Kardec coloca, de outra maneira, ele fala: se nós não fizermos esse estudo de compreender um pouco melhor, a gente vai ficar exposto a equívocos muito grandes, a certa a desconhecer expressões que podem ter significados completamente diferentes. Então, Kardec, nesse livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, ele tem um capítulo que se chama A Estranha Moral. E o que que ele fala? Será que a moral era tão estranha assim? Ou são as traduções que fizeram com que isso ficasse estranho? Ou o sentido das palavras eram outros na época de Jesus do que são hoje. E o exemplo dado por ele é, por exemplo, o odiar, que se fala que deveria, quem não odiar, pai e mãe. Quando na época o sentido de odiar não é o sentido que nós temos hoje, de ódio, que é aquela coisa horrorosa, aquele sentimento duro, mas sim de gostar menos. Então, quando ele fala assim, ama a Deus primeiro, acima de todas as coisas, e pai e mãe você ama também, mas primeiro a Deus. Então, não significa que a gente deveria odiar. É esse sentido que a gente tem que começar a buscar cada vez mais. Então, Kardec começa a olhar sobre isso e abre horizontes enormes. Porque hoje, como é que a gente poderia entender como funcionam as curas realizadas por Jesus, os ditos milagres realizados por Jesus, se nós não estudarmos um pouco de mediunidade, se nós não estudarmos um pouco de fluido, se nós não compreendemos um pouco do perispírito, que é o nosso corpo espiritual, como que a gente vai compreender a interação de Jesus com os chamados daemons, que foram traduzidos aí no decorrer da história como demônios, se a gente não compreender a escala evolutiva dos espíritos, o momento em que cada um está, em que cada espírito está de ignorância ou de sabedoria, ainda mais embrutecido ou mais desenvolvido para o amor. Como que nós vamos conseguir perceber tanto ensinamento de Jesus e pensar que aquilo lá seria atingível numa única reencarnação? Então a ideia de que a gente vai aprendendo isso constantemente é algo que abre os horizontes. Então é sobre isso, é sobre o que Kardec começa a pesquisar, a juntar o que são os fenômenos mediúnicos, os ensinamentos trazidos pelos espíritos, junta tudo isso para que a gente tenha uma compreensão ampla do Evangelho, ampla sobre as parábolas, ampla sobre tudo o que acontece. Para que a gente saia, como Kardec coloca lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma vez, ele coloca que quem vai trazer essa chave para que a gente possa entender melhor é o Espiritismo, que se não nos valermos dos outros conhecimentos trazidos, muito vai ficar numa mensagem alegórica, numa mensagem mística, mas sem compreender de fato o que está sendo dito ali. E o que ele coloca muitas vezes é: se nós não compreendermos a linguagem, aquilo lá vai ser uma leitura que vai passar um monte de coisa. Ou como diz Emmanuel no começo da lição, se nós não colocarmos esse olhar, nós vamos olhar para o céu e não vamos conseguir ver as estrelas do céu. A gente vai ver apenas o escuro. Então é por isso que tem tantos pontos na Bíblia, tantos estudos sobre a Bíblia, que fica ainda pendente. E o Espiritismo é que vai conseguir fazer com que a gente compreenda um pouco melhor. E aí, vale ressaltar, deixa eu só mudar de slide, ver se eu não estou repetindo alguma coisa, ainda não. E aí vale ressaltar o seguinte, numa das comunicações dadas por São Luís a Kardec, está lá na Revista Espírita de 58, se eu não me engano, tem um questionamento sobre o orgulho, que é aí a principal coisa a ser combatida, o orgulho como colocado uma forma antagônica da caridade e do amor. E aí, São Luís não responde nada sobre orgulho. Ele conta três parábolas. E aí Kardec fala, mas por que que São Luís resolveu falar por parábolas? E aí o que é desenvolvido ali é o seguinte, quando se entrega uma ideia completamente pronta e esclarecida, aquilo lá, de alguma maneira, não grava tanto. Agora, quando nós, cada um de nós, tem que fazer um esforço para compreender, para aprender alguma coisa, para conquistar alguma coisa,
ali sim nós damos mais valor. Ali sim nós conseguimos perceber um pouco mais, porque esse esforço é necessário, esse movimento, esse investimento. Então as parábolas estão ali, de alguma forma, oferecendo mais para quem se engaja mais naquela compreensão. E esse é o processo. Quanto mais nós paramos e nos debruçamos sobre uma passagem, sobre uma parábola, mais nós vamos conseguir extrair dela. E isso vem, de novo, com a frase aqui da abertura que Emmanuel coloca: dediquemos um esforço à graça da lição e e a lição nos retribuirá com sua graça, alguma coisa assim. Quanto mais nós investirmos, mais aquele conhecimento vai vir para nós e isso vai se desenvolver. Vamos seguir aqui com os slides. Se tiver coisa repetida, a gente pula aqui. Então, uma das perguntas feitas é que, depois de ter sido colocado pelos espíritos lá na codificação, que o espírito mais puro que já passou por aqui, com os maiores ensinamentos, era Jesus, e que ele trouxe ali o que mais sublime poderia existir, então pergunta, se Jesus, aqui na 627, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade dos ensinamentos dos espíritos, aqui do Espiritismo? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E a resposta é muito bonita. Jesus pregava a miúde na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se necessário agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos de todos. Linda essa resposta dada por eles. Então, o que eles estão dizendo? Eles não vão contradizer o que Jesus trouxe, eles não vão além do que Jesus trouxe, porque está lá a essência. O que vai ser feito pelos espíritos aqui, pelo Espiritismo, é ajudar a compreender melhor um pouco o que Jesus já falou. O que estava ali sob uma alegoria, sob uma parábola, sobre alguma coisa que naquele momento não estava escancarado. E aí vem essa definição trazida por Emmanuel, que é lindíssima. As parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde, em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Então, aqueles conhecimentos todos contidos nas parábolas é o que vai desabrochar mais para frente, não lá na época de Jesus, porque não eram todos que compreendiam, mas agora, com o auxílio do Espiritismo, com o auxílio da linguística, com o auxílio de tantos estudiosos para que a gente consiga perceber que naquelas parábolas tem lições lindas de misericórdia e de sabedoria que se estendem para a humanidade como um todo. Acho muito bonito isso, porque volta aquela ideia de que é uma semente. Se nós trabalharmos com a semente, se nós nos dedicarmos à semente, a semente cresce e vira árvore. Então depende do nosso esforço para a melhor compreensão das parábolas. Dito isso, acho que a gente pode começar a falar um pouco sobre a parábola do bom samaritano, que é a parábola que a gente escolheu hoje para conversar, para tentar se aprofundar ali um pouco mais, que a gente se aprofunde aqui um pouco mais na lição dos samaritanos, na parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano começa um pouquinho antes do que a parábola em si. O momento que está aqui, a gente está seguindo o Evangelho de Lucas, porque é o Evangelho que tem a parábola do samaritano, mas um passo antes tem ali o grande mandamento. E é o que está contado eis que um legista se levantou e disse para testar Jesus, para ver o que ele dizia. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu, o que está escrito na lei? Lembrando que ele era um legista, que ele conhecia as leis exatamente. O legista é aquele que compreende leis, é aquele que estuda leis, que sabe interpretar a lei. E aí a resposta dele, a resposta de Jesus foi, o que está escrito na lei? Na lei. Como ler? E a resposta foi, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, de todo o teu entendimento, e a teu próximo
como a ti mesmo. E Jesus responde: respondeste corretamente. Faze isso e viverás na vida eterna. Esse trecho do grande mandamento está também em outros evangelhos, de Marcos e de Mateus. Está lá a parte do grande mandamento. Que ali nos outros evangelhos aparece de uma forma um pouco mais detalhada, dizendo que era um fariseu que sabia que Jesus tinha calado um saduceu e então resolveu fazer essa pergunta para ver se ele conseguiria colocar Jesus numa situação muito difícil. E aí vem a continuação, que é a parábola do samaritano. Então, este legista, ou então em outros evangelhos que vai estar ali como fariseu, fala lá, ele, porém, querendo se justificar, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E aí é quando Jesus se vale de uma parábola para explicar quem é o próximo. Jesus retomou: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu no meio de assaltantes que, após havê-lo despojado e espancado, foram-se deixando-o semi-morto. Casualmente, descia por esse caminho um sacerdote. Viu e passou adiante. Igualmente, um levita, atravessando esse lugar, viu e prosseguiu. Lembrando que tanto sacerdote quanto levita eram funcionários do templo, eram pessoas ligadas ao templo e, portanto, muito bem instruídos. E aí continua a parábola de Jesus. Jesus continua falando. Certo samaritano em viagem, porém, chegou junto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho. Depois colocou-o em seu próprio animal, conduziu-o à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo: cuida dele, e o que gastares a mais, em meu regresso te pagarei. E aí Jesus pergunta: qual dos três, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E então aquele legista responde: aquele que usou de misericórdia com ele. E Jesus então lhe disse: vai e também tu faz o mesmo. Então é uma lição muito bonita que a gente vai começar a ver aqui alguns pontos que valem a pena a gente se debruçar. Voltando aqui para o texto, agora colocado em trechos para que a gente possa estudar. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu no meio de assaltantes que, após havê-lo despojado e espancado, foram-se deixando-o semi-morto. Primeira coisa, Jerusalém era considerada a cidade sagrada, a cidade aonde todos os judeus deveriam ir, pelo menos de tempos em tempos, tem vezes que falam que uma vez na vida, ou uma vez por ano, geralmente uma vez por ano, para fazer as oferendas, para se conectar com Deus, porque é onde estava o templo de Salomão. Era a cidade sagrada para todos eles. E Jericó, em contrapartida, era uma cidade aonde tinham a parte nobre de Jerusalém tinha casas ali, então era um lugar de luxo, era um lugar mais mundano. Então a gente começa a ver aqui que tem desde do Jerusalém, simbolizando ali aquela capital fundada pelo rei Davi, onde tem o Templo de Salomão, onde é a parte religiosa, a parte de conexão com Deus, com conexão com o sagrado, versus Jericó, que é a parte aonde a gente tem a coisa material, a coisa mais mundana. Então começa o primeiro elemento aqui, que é bastante interessante, que é quando nós vemos a descida, porque o termo usado é descer. É quando a gente desce, de buscar os padrões vibratórios altos, a conexão com o divino, a conexão com o sagrado, e a gente desce para buscar a parte mundana. Então, é uma descida. E o que aconteceu durante essa descida? Nessa descida, apareceram ali outras pessoas não bem intencionadas que vão se valer desse momento aonde a gente começa a, a descer, a colocar isso daí. Vale a pena ressaltar que existia uma rota de comércio muito grande ali, porque era onde tinha o dinheiro, era onde a sociedade e a elite ia. Então tinha uma movimentação comercial, provavelmente é nessa rota que eles estão falando. E aí o que vai acontecer?
se valendo de violência, se valendo de uma série de outras coisas, tira-se tudo o que ele tinha desse homem, deixando-o semi-morto. É importante nós sabermos quem é o homem? Não é. Qual era o nome, a idade, qual era a etnia dele, qualquer coisa assim? Não. Esse um homem faz parte daquela série de personalidades ou de personagens que estão dentro do Evangelho, que são trazidas para nós e que não importa tanto o nome da pessoa, mas sim qual é a história dela, porque a gente se consegue de uma maneira mais fácil se conectar com ela ou com qualquer um da história que estava ali, que está ali sendo contada. Então, isso de deixá-lo semi-morto significa que ele está aqui no mundo material, que ele está num planeta de expiações e provas, que ele está passando por coisas bastante difíceis. Aqui a gente tem algumas observações, para ver se eu não esqueci de nenhuma. Então, nós temos aqui Jerusalém, simbolizando o sagrado, o espiritual, a conexão com o divino, enquanto Jericó significava o mundano e o material. Provavelmente, se esse homem se mantivesse em Jerusalém, ali conectado com o divino, talvez não tivesse passado por nada disso, mas é no caminho de descida. A violência, colocando ali o que nós passamos aqui neste mundo de expiações e provas. O Espiritismo traz isso de uma maneira muito consoladora, colocando que há diferentes mundos, que há diferentes é, mundos onde a gente vai reencarnar, e nós estamos em um mundo de expiações e provas. O que significa isso? A gente ainda está aqui para desenvolver muitas coisas, para ver muitas coisas e desenvolver virtudes, e também reparar muito do que a gente fez, e também expiar, passar pelas consequências das nossas atitudes. É isso que está dizendo. E por ser uma via de comércio, ali atrai gente. Atrai gente que está com o seu trabalho honesto, como esse homem que descia, mas também vai atrair pessoas que estão lá para tirar proveito, para andar, para de alguma forma ter algum tipo de benefício disso. Então, o que tem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo? De novo, a Terra oferece dois tipos de expiações, cuja variedade é infinita, mas revelando todos com um caráter comum, o servirem um lugar de exílio para espíritos rebeldes ainda à lei de Deus. Esses espíritos têm aí que lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens, que a gente tem que lidar aqui num mundo como o nosso, e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho, que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e da inteligência. O que nós vemos aqui? Aonde nós vivemos, se nós olharmos ao nosso redor, tem ainda bastante violência. Tem ainda bastante coisa acontecendo que é duro de ver, que é duro da gente passar. E junta a isso o que é da natureza, o que a gente não controla. Por exemplo, intempéries do tempo, como tragédias e cataclismas, essas coisas, mas também limitações do nosso próprio corpo biológico, que são coisas que a gente tem que lidar, que a gente vai ter que enfrentar e passar. Então a gente começa a ver que nós estamos aqui inseridos nessa situação, mas que a gente fazendo o nosso trabalho aqui, a gente vai passar numa boa, ou pelo menos se a gente tiver o amparo espiritual e a vontade de se melhorar, as coisas melhoram. E vamos voltar aqui para o texto da parábola. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. A primeira coisa que chama atenção nessa passagem do texto de Jesus é que Jesus usa o termo também aqui, descia pelo mesmo caminho. Então, apesar de ser um sacerdote e um levita, os dois são funcionários do templo, com funções diferentes, mas os dois são cultos, os dois têm conhecimento da lei. Eles, de alguma forma, estavam fazendo o mesmo caminho, saindo da parte espiritual e se conectando mais pela parte material. Começa aí essa observação trazida ali nas palavras de Jesus. Está vendo como não tem uma palavra solta, não tem nada ao acaso, tudo tem um significado por trás. E aí o que nós vemos de alguma forma?
Primeira coisa, a comparação que a gente faz entre teoria e prática. O que esse sacerdote, o que esse levita estudavam, o que esses dois falavam, pregavam, diziam, ressaltavam ali no templo, o que eles falavam da compreensão das leis e tudo mais, em contrapartida ao que era a prática deles diante de uma pessoa caída ali, sem reação, e como a gente vê no texto que estava ali, que tiraram todos os pertences, estava ali praticamente nu, então estava ali uma pessoa, um ser humano. Porque o que nós vemos, muitas vezes, tem um livro que coloca muito isso, ele vai estudar o seguinte, primeira coisa, como que a gente sabe que uma pessoa é do mesmo grupo que a gente? Muito pela fala, pela vestimenta ou então pela aparência. E quando nós olhamos, a gente consegue ouvir, fala a mesma coisa que eu, fala a mesma língua que eu, se veste mais ou menos parecido comigo ou não, tem mais ou menos a mesma aparência que eu ou não. Só que quando ele coloca ali que está caído, desacordado, seminu, está tirando tudo isso. A pessoa não falava, a pessoa estava apagada, ela não estava vestindo roupas, ela estava ali provavelmente muito machucada, a ponto de não se perceber exatamente qual era a etnia ali. Então, quando se vê tudo isso, se vê que ali estava caído simplesmente um ser humano, um irmão nosso, uma pessoa, um espírito precisando de auxílio. E eles passam aqui e o verbo é ver. Então eles vêm. Não é que não é visto. Eles vêm, mas não olham aquilo com muita preocupação. Muito pelo contrário, olham com desinteresse. Deixa ele lá, não vou fazer nada, vou andar adiante. Eu não vou me preocupar com isso. Eles vão adiante. É o desinteresse. Ou talvez uma preguiça naquilo que estava. Opa, ou talvez uma preguiça em ter que fazer alguma coisa, em se preocupar com o outro. Então, o que nós vemos aqui entre os sacerdotes e o sacerdote e o levita é que não há nenhum tipo de conexão com aquela pessoa caída naquela situação. Muito pelo contrário, eles passam ao largo, passam longe, olham e seguem adiante, mas eles vêm. E aí, Emmanuel destaca o seguinte: é importante fazer o bem? É importante fazer o bem. E tem algum lugar que fala que nós responderemos não só pelo mal que praticamos, mas pelo bem que deixamos de praticar. Dentre as possibilidades que nós temos aqui à nossa disposição, o que eu faço com tudo que a vida me deu, com tudo que está sendo ofertado para mim, seja com o meu corpo, seja com uma posição que eu ocupe, com uma voz que eu tenha, é, com um dinheiro que eu posso ter, com um cargo, o que que eu faço com isso? Será que eu estou fazendo o melhor disso? Essa é a reflexão que nós somos convidados a fazer. E aí, o que que Emmanuel fala? Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda não nos foi possível a emersão, a saída do mal de nós mesmos. É porque ainda dentro de nós tem alguma coisa a ser depurada, a ser trabalhada ainda dentro de cada um de nós. E vale a pena mencionar que quando nós estamos engajados num trabalho, engajados em alguma coisa, nós não estamos disponíveis para as outras coisas. Se eu tenho um trabalho muito grande que me consome muitas horas por dia, aquelas horas, ou então aquele tempo em que eu estou focado naquele trabalho, eu não estou disponível para outra coisa. Então, enquanto eu estiver aqui focado no bem, focado em fazer o bem, em andar para frente, em de alguma maneira colocar as coisas é, de acordo com a lei de Deus, eu não estou disponível para me entediar, para fazer o mal, para não auxiliar, para nada disso. Então, isso é uma coisa que vale a pena a reflexão. Voltando aqui para o texto. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de inteira compaixão. E aproximou-se, atou-lhe as feridas, aplicando nas feridas azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, sobre o seu cavalo, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo de mais.
gastares, cuida dele, e tudo o que de mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Então a gente começa a ver aqui, primeira coisa, um samaritano. Os samaritanos, vou até passar o slide para frente, era um povo que, quando a gente teve ali os reis de Israel, lá atrás, que governaram o reino de Israel de uma forma toda, que foram Saul, Davi e Salomão, era um único reino. No final do último desses três reis, houve uma cisão entre dois reinos, o reino de Judá e o reino de Israel. Então tem uma cisão. A capital do reino de Israel é Jerusalém e a capital do reino de Judá é a Samaria. Então, quando nós vemos em passagens bíblicas ou então representações, às vezes na TV, em filmes, que falam que os judeus não cruzavam a Samaria, é exatamente porque houve essa cisão e houve um desentendimento entre esses dois grupos. Então, os judeus não eram bem-vindos para passar pela Samaria. Eles davam a volta para passar pela Samaria. E Jesus vai e passa pela Samaria. E tem ali aquela conversa muito boa com os samaritanos. Então, a primeira coisa que nós vemos é a escolha de Jesus para colocar um samaritano como o bom samaritano. Apesar das convicções religiosas diferentes, apesar de representar uma pessoa diferente, apesar de não fazer tudo de acordo com o que eu entendo que é o correto, que é o certo, que é o necessário, ali tem uma pessoa boa. Começa a primeira observação ali trazida por Jesus. Então vamos ver o texto aqui. Os samaritanos estiveram quase que constantemente em guerra com os reis de Judá, que tinham em Jerusalém sua sede. Então eu falei invertido. A versão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos, que evitavam todas as relações recíprocas. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos, hereges e, portanto, desprezados, anatematizados e perseguidos. Então a gente vê essa rivalidade entre os dois, entre os judeus e o povo da Samaria, que não se davam bem, mas que de alguma maneira Jesus mostra: tem uma religião diferente, pensa diferente. Ali os samaritanos até construíram um outro templo para não precisarem ir para Jerusalém, no templo de Salomão. Eles não precisavam ir lá porque eles tinham o templo deles. Toda essa diferença vai constituir ali uma coisa que uma quebra de paradigma. Olha, ali também tem alguém que pode ser bom. Então, o bom samaritano, deixa eu só voltar aqui para o texto. Peraí. Aqui, o bom samaritano. Então, a primeira coisa que fala assim, o samaritano, ele não estava descendo de Jerusalém para Jericó. Ele não estava indo do espiritual para o mundano, para aquilo que a gente tem aqui. Ele estava de viagem. Pode ser né, quando a gente fala assim, a gente pode ir para um lugar muito difícil, muito, muito desafiador, mas numa viagem a gente se prepara para aquilo e passa de uma outra forma do que quando a gente está naquele caminho. Quando a gente cruza, quando a gente está em viagem, a gente cruza aquele caminho, a gente passa de uma maneira diferente. Chega ao pé, o pé é sustentação, o pé é onde tudo começa. Se a gente não tiver o pé bom, a gente não para em pé. A gente fica sentado, tem uma série de outras coisas. Então o pé tem esse significado todo. E aí vem a palavra aqui, compaixão. A diferença entre o samaritano e os outros dois é exatamente a compaixão. É isso que ele se toca. Compaixão, lá na origem, na etimologia da palavra, tem a ver com entranhas, com aquilo que está dentro. Então, de alguma maneira, ele se sentiu tocado no interior dele. E, portanto, ele, ele vai auxiliá-lo. Vai fazer tudo aqui. Vai cuidar das feridas, vai colocar o azeite, o vinho, cada um tinha aí a sua propriedade curativa, levou, cuidou, passou a noite junto numa estalagem, cuidando, e depois ainda deixa o dinheiro para a pessoa, para o dono da estaleiro, para que esse homem, quando levantasse, pudesse ir embora, não tivesse nada disso. Vamos seguir aqui então. O bom samaritano sentiu compaixão pelo ferido, e nesse momento em que nós nos conectamos com uma outra pessoa por compaixão, nós prestamos o auxílio e a assistência imediatamente.
Imediatamente. Você percebeu aquilo lá, mexeu dentro, falou assim, o que que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? E é o que o samaritano fez. Limpou, estancou o sangue das feridas, acomodou no cavalo, levou para a hospedaria e cuidou dele. Desembolsou o dinheiro necessário, pagou a estalagem e se responsabilizou por demais despesas. Em outras palavras, ele praticou a beneficência em nome de Deus. É tanta coisa que ele faz que a gente começa a compreender que para que se faça uma caridade, algo de auxílio mais profundo, a gente tem que fazer de coração, com compaixão, porque aí nós olhamos o que o outro precisa e vamos fazer o que o outro tem necessidade naquele momento. É olhar para o outro com tudo isso. Nós temos, aqui ele fala, cuidou das feridas para que aquilo lá parasse de sangrar, e é necessário muitas vezes que as pessoas nos ajudem a curar as nossas feridas. Não, a gente não cura todas essas feridas sozinhos. É necessário que, às vezes, alguém nos carregue, nos coloque nos braços aqui, está colocando no cavalo, e nos leve para um lugar onde a gente consiga ter esse repouso, que a gente consiga ter esse refazimento, que a gente consiga, de alguma maneira, se refazer. E aí tem o aspecto interessante que ele passa a noite, é o que não está escrito explicitamente no texto, mas dá a entender que ele passa ali a estalagem, porque no dia seguinte que ele dá os dinheiros para o dono da estalagem, então ele cuida o que ele tem que cuidar, mas ao mesmo tempo ele proporciona tudo o que aquele homem precisava para o seu refazimento e segue. Ele não fica eternamente ali, ele não fica esperando a pessoa acordar para agradecer, ele não fica cobrando reconhecimento, gratidão, qualquer coisa assim. Ele prepara tudo para que a pessoa está ali e vai embora, para que a pessoa possa andar sozinha, para que a pessoa possa voltar para o caminho dela, para que a pessoa possa trilhar o caminho dela com dignidade. Então ele prepara tudo isso, deixa tudo isso pronto para que o outro vibre, para que o outro ande, para que o outro caminhe. Isso é muito bonito de ver, porque ele sabe proporcionar o necessário para o restabelecimento, mas ele sabe parar aonde ele tem que parar para que o outro ande com as próprias pernas, para que o outro volte a ter a dignidade tão necessária para seguir adiante de cabeça erguida. Então tem tudo isso que está sendo feito. E aí fica a reflexão. E o dono da estalagem? Será que fez bem, fez mal? A gente não tem essa explicação, essa continuação na parábola de Jesus. Isso faz com que a gente pense uma série de coisas. Pode ser que o cara faça isso porque ele foi contagiado pelo exemplo. Pode ser que essa pessoa, esse bom samaritano, já tenha feito isso com outras pessoas, então já sabia. Pode ser que esse samaritano seja um conhecido, então ele sabia que ia pagar se tivesse mais despesas. Seja lá o que for, aquele dono da estalagem também se sente tocado, comovido e decide dar o auxílio, e decide ajudar, e decide dar continuidade naquele trabalho começado pelo bom samaritano. Vamos a algumas questões aqui de reflexão sobre a parábola, que eu acho que é mais ou menos isso que, que que nós tínhamos preparado para a compreensão na noite de hoje. Vamos para as reflexões. Quem foi o próximo mais próximo? E a resposta é: a parábola do bom samaritano é um exemplo elucidativo dessa postura do mestre ao colocar dois representantes da classe alta. Então, lembrando que lá no começo, no que está nos outros evangelhos, ele vai dizer o seguinte: era um saduceu e um fariseu que foram lá tentar calar Jesus. Então, transporta, de alguma maneira, tem uma metáfora ali. Dois representantes da classe alta da sociedade que não tinham misericórdia em seus corações, que a gente vê isso, a maneira como eles tratavam Jesus e as outras pessoas todas, e um samaritano que até então era considerável desprezível e condenado por eles, por não seguir à risca as leis e os costumes como figura preeminente da sua própria parábola. Então Jesus aí já coloca, diante do questionamento daquelas duas pessoas, ele põe os dois, coincidentemente duas pessoas aqui da alta sociedade
principalmente da alta sociedade religiosa, que criticavam aqueles que não tinham os mesmos costumes religiosos, que são os samaritanos, que tinham ali algumas divergências. Então, quem é o próximo mais próximo? Aquele que ajudou, aquele que sentiu compaixão, aquele que de alguma maneira foi lá e estendeu a mão de uma forma caridosa ao outro. E aí vem o questionamento: esses títulos servem para muita coisa? Esses títulos que nós temos aqui, é isso que garante que nós sejamos pessoas boas? É o fato dele ser um sacerdote? É o fato de ser um fariseu, um levita? Será que só o título basta? E aí vem aqui a colocação. O que Jesus deixa fixado em sua resposta é que não é necessário ser um doutor da lei ou um sacerdote, nem assistir aos cultos ou cumprir os rituais dessa ou daquela crença para ter a vida eterna. Todo mundo pode ter. Para tanto, basta ter o coração tocado pelo amor, porque aquele que tem amor ajuda o seu próximo em tudo que lhe for possível, seja com o dinheiro, esteja moralmente, que foi o que ele fez, esteja ensinando aos que não sabem, esteja levando as palavras amigas e de conforto e a esperança àquele que sofre, ou esclarecendo espíritos encarnados e desencarnados sobre a vida eterna por meio dos ensinamentos de Jesus. Então, não precisamos ter qualquer cargo religioso, ou estudo, ou ou que ele colocava ali, essa hierarquia, essa coisa ali de, por ter um título, a pessoa já achar que aquilo lá era garantido o lugar dela no reino dos céus. E aqui a gente vê que é diferente. E o fato de não ter uma identificação do homem assaltado. Jesus não fala da sua posição social, da sua origem, da sua profissão ou da sua crença. E mesmo assim, o samaritano o ajudou. Talvez fosse até um inimigo do samaritano, um daqueles, ou então um daqueles judeus que desprezavam o samaritano. E ainda assim, esse samaritano teria tido o mesmo gesto. Não ensinou Jesus, que é do bom coração que se tira o bem? Não afirmou o mestre que a caridade precisa ser desinteressada para ter valor diante do Pai Celestial? Então, o que, que a gente vê aqui? O samaritano, da mesma maneira que não era comum que os judeus estivessem transitando ali na Samaria, também não era comum que que um samaritano tivesse transitando ali entre os judeus, fazendo esse caminho. Então, dizer que era um samaritano, um outro samaritano ali caído, e por isso que ele ajudou, por isso que ele se identificou e viu alguém igual a ele, não cabe esse tipo de afirmação, porque não se sabe quem é. O que importa é, ele, de alguma forma, escolheu ser bom. Ele, de alguma forma, escolheu ajudar. E é uma coisa em que ele não tem nada em troca. Não é uma barganha. Não é uma coisa que faz simplesmente para receber algo em troca. Não é por aí. Ele faz por fazer o bem. Ele faz porque ele é bom, porque tem algo de bom dentro dele, que é isso que é importante. E tem lá no Livro dos Espíritos, acho que questão 890 e alguma coisa, que vai colocando, é, que é colocado, perguntado para os espíritos de uma maneira clara. E se eu fizer o bem simplesmente para garantir meu lugar no céu, isso vale alguma coisa? E aí tem a resposta lá que é bastante interessante, que fala que a conclusão, melhor assim já é melhor do que não fazer o bem? Já é melhor do que não fazer nada. Mas ainda é diferente do que a gente fazer essa caridade desinteressada. Porque no fundo ali está tentando uma barganha com o que, né, com Deus. E aí aqui tem uma metáfora trazida por Emmanuel, que é muito bonita. Podemos entender este homem ferido como sendo a humanidade terrena, que sem valores espirituais, sem liberdade, presa à materialidade, preocupada com tudo que diga respeito às conquistas de bens materiais, transitórios e efêmeros, e longe de preocupar-se com os verdadeiros bens, que são os do espírito. É uma comparação muito bonita feita por Emmanuel, quando ele coloca: será que todo mundo que cedeu ao vício, e vício de uma maneira ampla, seja o vício que a gente conhece, daquelas coisas, aquelas substâncias e tudo mais, mas o vício às vezes em falar mal, o vício em conseguir dinheiro, o vício numa posição social, o vício numa rede social,
seja lá o que for o vício que não nos deixa semi-mortos, porque quando a gente está aqui encarnado e a gente só se preocupa com o que é o material, a gente está morto para a parte espiritual. A gente não vai atrás disso. Então essa colocação, essa reflexão do Emmanuel é muito é válida, porque aonde que eu vou buscar isso? O que que me faz me sentir vivo? O que que me faz me sentir? O que que me traz essa alegria? É esse o questionamento que ele vai trazendo essa reflexão. E aí vem, precisamos escolher se nós vamos agir como bom samaritano, que vamos agir com Jesus. O hospedeiro da estalagem não tinha motivos para confiar naquele homem que lhe garantiu pagar as demais despesas com o ferido, caso as houvesse. E, no entanto, ele confiou. Quem garante que o hospedeiro cuidaria do enfermo ou que o samaritano pagaria as demais despesas? E aí a gente vem aquela frase tão bonita: gentileza gera gentileza. Ou, em outras palavras, o poder do exemplo. O poder de quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa, a gente tenta fazer igual. Ou aquilo lá mexe com a gente. É, é mais impactante nós vemos um vídeo, alguma coisa, de alguém fazendo uma atitude boa na internet, que você olha lá no Instagram, passa no Instagram e vê ali a pessoa fazendo, você olha aquilo lá de uma maneira, fala assim, tenho vontade de fazer isso, acho bonito fazer isso, aquilo lá me inspira. Ou então você está no semáforo, a gente vê ali no semáforo alguém que dá, que seja uma garrafa de água para quem está pedindo, dá um dinheiro, muitas vezes a gente se sente motivado a fazer alguma coisa. Então isso do poder do exemplo, o quanto isso leva adiante. E aí vem essa colocação que eu acho bem bonita. Todos nós já cometemos enganos. E quem nunca? E tivemos as nossas quedas. Quem nunca? Muito de nós já nos vimos forçados a reerguer-nos de muitas quedas. E por isso mesmo, já temos condição de entender a indulgência, servindo aos companheiros que as duras provas maltratam, flagelam. Estão entre Estão eles em toda parte pedindo socorro, muitas vezes silenciosamente. Se nós já temos essa consciência da quantidade de vezes que nós caímos e que foi difícil levantar, que foi difícil reerguer, o quanto o auxílio de fora veio e fez a diferença, por que não nós fazemos o mesmo para outras pessoas? Eu acho que isso é uma reflexão que vale a pena, desde as pessoas mais próximas, assim, né? Quem é o meu próximo, até as pessoas que a gente não conhece tão bem. Mas todo mundo é o nosso próximo, como é colocado aqui na parábola. Que nós tenhamos isso. E isso me remete a um pensamento que é meu, que muitas vezes o trabalho do bom samaritano é do nosso mentor, é do nosso guia espiritual, do nosso anjo da guarda, que tantas vezes nós caímos ali e são eles que providenciam, de alguma maneira, o amparo necessário para que a gente se levante, se reerga e saia caminhando e continue caminhando aqui nessa jornada, nessa reencarnação. Acho que isso me remete bastante ao trabalho que eles fazem e que eles fazem por nós e nós podemos fazer por outras pessoas. E aí vem o que está aqui no questão 893 do Livro dos Espíritos. A virtude mais meritória é a caridade desinteressada. É nisso que reside toda a colocação ali do começo do texto, lá do maior mandamento. É esse. É a caridade. É auxiliar o outro sem esperar nada em troca. É fazer o bem pelo bem. E aprender a nos nutrirmos desse bem que a gente faz pelo outro. Eu fiz isso, eu ajudei aquela pessoa, eu auxiliei naquilo, a pessoa estava ali, eu fui lá e fiz. A pessoa percebeu? Talvez sim, talvez não. A pessoa soube agradecer, porque às vezes a pessoa percebe, mas não consegue agradecer. Não é isso que vai fazer a diferença, mas sim eu consegui fazer essa caridade de uma forma tão bonita. Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que pratica o amor ao próximo, acima do sacerdote ortodoxo que falta com a caridade. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para que a gente vá ali para o reino de Deus, a salvação, mas como a única condição. Então, quanto mais caridosos nós formos com todo mundo, maior aqui, maior não.
maior será os nossos méritos quando a gente desencarnar. E isso é para tudo. Não existe uma única forma de se fazer a caridade. Caridade a gente faz dando aquilo que a pessoa precisa. Os sofrimentos ali da alma são iguais para qualquer pessoa. Sempre, 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 sempre. Então, se a gente conseguir fazer qualquer coisa que vai diminuir um pouquinho que seja a dor que o outro está sentindo, seja qual for o tipo de dor, façamos, porque isso é a caridade. Isso é o que vai contar como mérito para todos nós. E aqui tem um texto bem bonito do irmão X que vale a pena a leitura. Em todos os tempos, há exércitos de criaturas que ensinam a caridade. Todavia, poucas pessoas praticam-na verdadeiramente. É por isso que a caridade, antes de tudo, pede compreensão. Não basta entregar os haveres ao primeiro mendigo que surge à porta, para significar a posse dessa virtude sublime. É preciso entender-lhe a necessidade e ampará-lo com amor. A caridade é muito maior que a esmola. Bonito isso. Então, o que ele traz aqui para dentro da parábola do samaritano? O samaritano poderia ter deixado um dinheiro simplesmente ali, uma roupa, alguma coisa, e seguido viagem, sem ter feito nada além do que ele fez. Mas não, ele olha tudo que aquela pessoa está necessitando, compreende e ampara com amor em todos os aspectos. É cuidando da ferida, é levando para a estalagem, é deixando a pousada paga e tantas outras coisas ali. É o zelo que ele teve durante aquela noite com a recuperação daquela pessoa, que ele não sabe quem é. Então, é tudo isso. E aí tem aqui uma coisa muito bonita. Ser caridoso é profundamente humano. E aquele que nega o entendimento ao próximo pode inverter consideráveis fortunas no campo da assistência social, pode transformar-se em benfeitor dos famintos, mas terá que iniciar, na primeira oportunidade, o aprendizado do amor cristão para que seja efetivamente útil. Então, aquela coisa de simplesmente fazer uma doação, alguma coisa assim, para se ver livre, para sair andando, para qualquer coisa assim, isso não é suficiente. Como coloca o texto aqui, é necessário que a gente faça com amor, faça com auxílio, faça com ir lá e conversar, e conhecer, e ajudar em ter alguma coisa a mais do que simplesmente aquele dar o dinheiro. É fácil? Não é fácil. Nós temos medo? Temos medo. Se a gente pensar em uma pessoa estranha, mas às vezes é alguém que a gente conhece, é alguém que mora com a gente, é alguém com quem a gente trabalha, é uma pessoa próxima. Então, tenhamos sim essa compaixão de não dar só o que a pessoa precisa, mas dar o que a pessoa precisa com amor. E para finalizar, a frase aqui trazida do Evangelho, a primeira bem-aventurança. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Feliz daqueles que já são humildes, porque deles é o reino dos céus. Humilde em coração, humilde em quem faz as coisas, humilde naquela coisa de ajudar o outro, de ter amor para dar, de entregar o seu melhor. Então que a gente fique com essa frase de Jesus, para que a gente possa compreender cada vez melhor o que é essa caridade despretensiosa, ampla e verdadeira, que possamos nós, cada um de nós, ser o bom samaritano na vida das pessoas que cruzam os nossos caminhos ou na vida das pessoas de desconhecidos e especialmente na vida das pessoas que Deus confiou para os nossos cuidados, que nós sejamos sempre esse bom samaritano. Aqui tem a bibliografia do que foi pesquisado para a aula, e com isso encerramos a aula. Eu vou pegar aqui o celular para ver se tem algum comentário, alguma coisa que precise ser respondida. Não sei se a Janaína viu alguma coisa. Acho que pelo menos que eu esteja vendo aqui nos comentários não tem perguntas. Então, vamos agradecer a oportunidade de reflexão, de estudo, de compreensão que passamos em torno da doutrina do Evangelho.
Que nos sintamos inspirados cada vez mais a seguir adiante, a podermos cada vez mais andar para frente como espíritos no nosso desenvolvimento. Que tenhamos a dedicação e o empenho de estudar essas parábolas e compreender o que está por trás de cada uma delas. Que Jesus estará sempre, sempre conosco nessa empreitada. Vamos agradecer essa noite de estudo, de compreensão, e que possamos estar todos reunidos na próxima segunda-feira para a segunda aula e nos vemos sempre no CRE. Uma boa noite a todos.